Boa noite meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos conectando agora para o nosso Evangelho. Já estou vendo que algumas pessoas estão se conectando. Aos que estão se conectando, meu boa noite, sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus e dos bons espíritos, nos acalme o pensamento, nossos pensamentos, para que nós possamos tirar boas reflexões do nosso Evangelho de hoje, que está chegando a Sheiva aqui, já estou vendo. Boa noite, minha amiga. Que bom, tá ótimo então, a música tá relaxante. Cristiane Bezerra, paz e bem. Nós hoje aqui, esse aqui é o nosso Evangelho, que a Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, realiza todos os dias. Eu vou dar mais só um tempinho aqui para a chegada, já pedimos ao Jesus que nos oriente. Nacleides, boa noite, minha irmã querida, chegando aqui também. Mas vamos dar início, tá? Estão chegando as pessoas, vai ficar gravado. Luciana aqui também está presente. Seja bem-vinda. Mas vamos começar, gente. Vamos começar e aí aos poucos as pessoas vão entrando. Quem não conseguir pegar do começo, volta um pouquinho, porque vai ficar gravado no Facebook e a gente não perde, Não perde. Nós hoje trazemos a reflexão do que está lá no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e eu vou tecer alguns comentários aqui, vamos fazer algumas reflexões aqui acerca do item 5, que fala sobre ponto de vista. Teodósio Ramos, seja bem-vindo, meu irmão. Rosimeire Marquezine. Bom, então eu vou fazer aqui uma breve leitura de uma parte do item 5. Eu também vou ler muito o item 5, porque traz boas reflexões, E ele diz o seguinte, a primeira parte que eu vou ler. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Eu quero chamar uma atenção muito especial logo para o início, para a chamada, ponto de vista. Vivemos uma época de tantos pontos de vista, Atualmente esses pontos de vista, existem vários meios através do qual eles são expostos, Através do WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, E é muito complicado hoje em dia, e nos momentos em que nós vivemos, você apresentar um determinado ponto de vista seu. Na época de Jesus, esses pontos de vista também existiam, E eles eram discutidos em sinagogas, templos, Na verdade, os pontos de vista, eles balizam a nossa vida. Se vocês pararem para pensar, é isso. Uma das coisas que eu sempre fico me perguntando é que, será que os céus querem nos subjugar, nos submeter pela força, por ameaça, para nos conquistar? Se nós nos orientarmos um pouco pelo pouco que nós conhecemos da história de Jesus, que estão lá nos evangelhos, veremos que não será pela força, É tanto que Jesus, no diálogo, toda a vida dele foi de paz, Mas tem um diálogo que ele faz com Pôncio Pilato, quando ele estava próximo da crucificação, onde Pilatos pergunta se ele era rei dos judeus, E ele diz que o reino dele não era deste mundo, e se fosse deste mundo, com certeza
teria o exército, né, dele teria impedido para que ele caísse nas mãos dos judeus. E ele reforça: o meu reino ainda não é aqui. Ainda não é aqui. Isso mostra que pode ser, né? Ainda não é, mas vai ser, vai se transformar, né? Coisas que a gente passa a refletir, né? Então Pilatos diz: és pois rei? Aí Jesus diz: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar um testemunho de verdade. Eu trago um ponto de vista, né? Aqueles que pertencem à verdade escutam a minha voz, seguem o meu ponto de vista. Aí eu pergunto: ou será, se o céu não quer nos conquistar pela força, nós é que devemos nos resignar conscientemente a Deus. E essa condição de resignação é uma conquista que devemos buscar. É mérito. A gente conquista por mérito. Sobre a vida futura, que esse item começa também falando. Allan Kardec, na época, em 1870, na época que ele estava lá escrevendo as obras, né, e ele observou os fenômenos dos espíritos, em 1850 por aí, né, Kardec se debruçou sobre esse tema da vida futura. Né? Em vários momentos da codificação dos livros que ficaram, tratam de alguns pontos de vista da época acerca do assunto. O ponto de vista panteísta, né, que nós que voltávamos tudo para um mar, né, de ideias, né? O ponto de vista nihilista, que é aquele que explica que acabou, você vive uma vida, pufa, acabou ali aquele fato daquela existência, né? Então eram pontos de vista que se tinham, né? É fato, meus irmãos e minhas irmãs, que precisamos exercitar o nosso olhar espiritual. Somos muito mais do que simples corpo de carne. Somos espírito. Era assim que Jesus nos via, ainda crianças espirituais. Ele relatou isso, fez inclusive comparações. Jesus já naquela época falava para o ser inteligente que todos nós somos, pois somos espírito em essência. É consolador, meus irmãos, que saber que a vida não se resume ao ponto atual da nossa existência espiritual. E é pelo Espiritismo, que é uma doutrina filosófica com base na ciência, mas que tem consequências morais, que nós conseguimos conquistar essa consciência. Voltando agora aqui um pouco à questão do Evangelho, do item do Evangelho, que é muito importante para a gente fazer as reflexões, ele disse: olha, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no país ingrato. Aí a gente entra dentro da questão da reencarnação. Nós estamos vivendo um breve momento. Nesse sentido, as vicissitudes, as tribulações dessa vida não passam de incidente que a pessoa que tem essa visão, o ser que tem essa visão, suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhe um estado mais, em seguida, um estado mais ditoso. De fato que essas tribulações, pela visão que se tem, pelo caso da reencarnação, muito dessas tribulações, todas elas, pode-se dizer, nós demos causa em algum momento da longa existência espiritual. Lei de causa e efeito, que a ciência já comprova. Aí, com essa visão, a morte nada mais restará de aterrador, né? Deixa de ser porta que se abre para o nada, visão nihilista, materialista, e torna-se a que dá para a libertação. Ou seja, diversas portas que vão sendo abertas da nossa consciência, as diversas encarnações que nós temos, pela qual entra o exilado na mansão. Estou lendo o que tem lá, o item, mansão de bem-aventurança. Ele abre, né? Ele entra, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-estar,
bem-aventurança e de paz, sabendo-se temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra. Mesma atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito, né? Agora, com relação acerca da dúvida, né, dessa vida futura, está lá no segundo parágrafo desse item. A simples dúvida da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Eu vou ler esse ponto que é muito importante, que é exatamente a visão que nós temos. Sem nenhuma certeza quanto à vida futura, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se tal a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afigura reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Isso é fato, né? Nós presos a essa visão do ponto, né, da Terra, de uma existência só, qualquer coisa que nos aconteça já nos aflige. Finaliza aqui a reflexão do Evangelho de hoje, né, do ponto que está lá, mas eu não vou tecer alguns comentários. É o que se sucede se a pessoa que está passando por esse momento se eleva um pouco para ver o melhor, as coisas, ele vai perceber, ele vai começar a encarar a vida, e encara a vida sob o ponto de vista, a vida do momento sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe-se então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sob um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura. Ou seja, todos são personagens que assumimos no decorrer das várias existências nossas. Fins, aprendizado. Um momento estamos passando pela prova da riqueza, outro momento pela prova da pobreza e diversas outras provas, diversas outras expiações, porque nós vamos participando. E lamenta, inclusive, quem começa a ver com a visão, com a vista no futuro, né, dessa vida melhor no futuro, de todo aprendizado que se tem, que se leva até ela, lamenta as criaturas que pensam dessa forma, né, e passam a valorizar ao extremo a situação sobre a qual passarão pouco tempo. Não vai passar, não há apenas eterna. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé futura. Ou seja, quem valoriza demais os bens terrenos, né? Não bem em termos de matéria, mas bens que você conquista, né? Mas a situação em si, que aqui vê somente que aqui é que vai resolver o que está se passando aqui, vai demorar muito. Queridos, resumindo a história, estamos todos em processo de aprendizado para vivermos a vida futura que tanto Jesus nos falou e continua a falar através dos Espíritos, através do Consolador prometido, que ele nos prometeu vir e que já está no nosso meio, né? Aí eu trago aqui como exercício, que tal tentarmos nos vermos como personagem dessa grande obra de Deus, né? E não julgarmos, não nos julgarmos, nos respeitarmos, nos amarmos, como assim resumiu o Cristo, a lei de amor de Deus, né? Sabe por quê? Porque quando a gente retornar lá para o mundo espiritual e nos reencontrarmos, a gente vai ver que, opa, lembra daquele personagem que eu passei? Lembra que, infelizmente, por ignorância minha, eu cometi alguns atos em desabor a ti, eu te caluniei, eu fiz alguma coisa de mal,
mas me perdoa, era ignorância minha, né? E aí você vai começar a perceber, é apenas uma personagem, um momento em que nós estamos passando, né? Todos estamos passando para a gente aprender, né? Para a gente se burilar esse espírito, esse ser que nós somos, né? Esse ser que nós somos, que é o ser espiritual, que o Cristo nos falou que nós éramos, né? Criancinhas ainda, mas em processos de aprendizado, aprendidas as lições, elas vão nos dar firmeza, que eu costumo dizer, musculatura espiritual. Meus irmãos, eu espero sim ter aqui proporcionado aqui, nesse curto tempo, reflexões, né? E que ajude a clarear essa ideia acerca da vida futura, né? Com o objetivo de proporcionar, de fortalecer essa fé, né? Essa fé de que nós teremos um mundo melhor, né? Viveremos no futuro, não agora, se nós superarmos todo o aprendizado que nós estamos tendo, relevarmos alguns pontos, né? Perdoarmos essas coisas tudinho, né? Ou seja, é essa fé que vai nutrir as nossas forças, para a gente vencer a nós mesmos e vencermos as chagas, as duas maiores chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. Tudo se resume nesses dois vilões nossos, né? A partir disso daí, a gente tem uma visão diferente e vem auxiliar positivamente essa trajetória que nós estamos realizando aqui. Tudo passa, menos a nossa vida, sob o ponto de vista espiritual. Meus queridos irmãos, espero de fundo do meu coração ter deixado aqui reflexões. Não está fechado. Isso é conquista, como eu disse, é nossa conquista, né? Nós vamos apreendendo, né, essas ideias e fortalecendo a nossa musculatura espiritual. Paz e bem a todos, tenham todos um bom final de semana. Lembro que amanhã nós temos atividades na Sociedade de Estudos Espíritas, nós temos grupo de estudos que começa às 14h30. Quem quiser conhecer um pouco mais da doutrina espírita, deixa aqui seu recado, né? Que aí alguém mantém contato com você para a gente estudar junto, para a gente fortalecer a musculatura junto, né? Nessa academia que é o mundo espiritual, que tem aqui um ser que nos acompanha há muito tempo, que é Jesus, o Cristo. Paz e bem a todos.